A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta para darmos continuidade aos comentários da Lições Bíblicas Editoras CPAD na classe de adultos. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo. Nós estamos aqui para comentarmos esta lição de hoje, que está dentro da temática maior, que é a temática do trimestre, abordada durante o trimestre, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje a lição de número 4, a lição que tem por título a atualidade dos dons espirituais. Esse é o assunto da nossa lição e com certeza um assunto de suma importância, principalmente dentro da perspectiva pentecostal. O nosso textuário, o textuário da lição, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A nossa verdade prática diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então essa é a nossa verdade prática e a síntese da nossa lição também. A lição de hoje, ela está baseada no texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 ao 11, onde Paulo expõe sobre os dons espirituais. E a nossa lição, queridos, ela tem 3 tópicos. Nós vamos estudar no primeiro tópico a necessidade dos dons espirituais hoje. O segundo tópico é a função dos dons espirituais. E o terceiro tópico é: os dons revelam a unidade na diversidade. Então esses são os 3 tópicos que nós abordaremos em nossa lição. Convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. A atualidade dos dons espirituais. Todos nós sabemos que nem todos creem como creem os pentecostais. Os pentecostais creem que os dons espirituais, eles são para enquanto a igreja estiver na terra. A partir do momento em que o Espírito Santo manifestou-se no dia de Pentecoste ali, no cenáculo sobre os primeiros discípulos de Jesus, nós acreditamos que o Espírito Santo veio para trazer esses dons permanentes para a igreja e capacitá-la enquanto ela caminhar na terra. Ou seja, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então, o mesmo Espírito que capacitou os primeiros discípulos é o mesmo Espírito que acompanha a igreja até o dia de hoje e vai acompanhar até o seu arrebatamento, professor Heraldo. E aí, nós entramos no primeiro tópico aqui, que é justamente fala da necessidade dos dons espirituais. Por quê? Porque uma igreja sem poder, sem capacitação, ela não tem condições de fazer absolutamente nada. Ela não vai passar de um aglomerado de pessoas ou uma associação social. Quando, na verdade, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, que ela é dirigida pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito está na igreja, ele capacita a igreja, porque os dons são dele, estão com ele. Então, se ele está na igreja, dirigindo a igreja, os dons estão com ele. Ele não é um espírito defeituoso, ele é um espírito completo, ele é Deus, ele é aquele que dirige e dá a direção da igreja e que capacita a igreja através dos dons espirituais, professor. Por causa disso, a nossa necessidade desses dons, professor Heraldo. Perfeitamente. A saudação aos nossos irmãos, a todos os professores. Excelente aula a todos. Chegamos aqui na lição 4, professor, falando sobre essa questão da atualidade, né? Perfeito. Dos dons espirituais, né? E o tópico 1, ele vai falar sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, né? E é lógico que não poderíamos deixar de trabalhar em cima dessa questão da necessidade, porque obviamente nós já tratamos em outras lições e é sabido que ainda que grupos também considerados cristãos, né,
discordem, né, professor, a respeito dessa questão da atualidade da ação do Espírito Santo em nossos dias. Nós já falamos, nós respeitamos, é um direito, né, deles abrir mão de um direito que a Bíblia claramente deixa à disposição da igreja, né? Nós de uma capacitação especial está para a igreja, né? Para a igreja, né? É lógico, professor Nilson, que há essa questão da pergunta, né? Será que de fato os dons espirituais eles são absolutamente precisos, né? Precisos para o dia de hoje, são realmente premente, importantes, né? São indispensáveis, digamos assim, para o dia de hoje, para a igreja? Ou os dons seriam apenas, digamos, professor Nilson, uma alternativa para a igreja e não uma obrigação? Uma ordenança, né? Uma ordenança, digamos assim, né? Seria apenas uma opção ou realmente os dons são necessários, né? Será que a Bíblia trata os dons para a igreja como algo de importância, digamos assim, incalculável, ou os dons são apenas uma espécie, digamos, de acessórios, assim, de acessório? Se não tiver, não faz diferença? Exatamente, não faz diferença, mas espécie de apêndice, né, de anexo para a igreja. Essa é a grande questão. E é lógico que dentro desse tópico nós vamos ver claramente, e toda a lição, na verdade, né, de que os dons nós acreditamos assim, além de atuais, eles são absolutamente indispensáveis para o serviço da igreja. Primeira coisa, isso precisa ser destacado, né? A missão e os desafios da igreja, elas continuam os mesmos, né? Sim, perfeito. Continuam os mesmos. Digamos assim, o inimigo número 1 da igreja, ele continua em plena atividade, né? Não há dúvidas em relação a isso. O próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, ele elucida essa questão de que Satanás e os seus agentes, eles continuam sendo inimigo da igreja, continuam em atividade, continuam operando, né? E sem contar um detalhe importantíssimo, professor Nilson. Por que há necessidade dos dons espirituais hoje? Por que nós concordamos com esse ensinamento? E ele é bíblico, né? Nós cremos assim, vivemos isso, temos experiências, né, pessoais em relação ao batismo, ao agir do Espírito Santo no meio da igreja. O risco que a gente corre de repente, professor Nilson, não pregarmos sobre isso, não ensinarmos a atual geração a respeito desses temas, né? E aí nós incorremos o grave risco, um risco real, de repente haver uma frieza, né? E um distanciamento do tema e digamos assim, uma displicência ou desinteresse das futuras gerações em buscar o Espírito Santo, porque essas coisas não são mais tratadas, não são mais ensinadas na igreja, né? E fundamentalmente reforçando-se o principal, de que o Espírito Santo continua em atividade, os dons espirituais estão disponíveis para a igreja, porque nós vamos ver que os dons se tratam, como o professor Nilson colocou, de uma capacitação especial para um serviço ainda mais especial dentro da obra de Deus. Então a gente não pode, professor Nilson, ignorar essa questão da necessidade, porque o subtópico 1 vai falar exatamente disso, sobre a exortação que Paulo fez de nós conhecermos os dons. Ora, se não fosse importante isso para a igreja, Paulo não tinha feito essa exortação aqui do versículo de número 1. Perfeito. Paulo diz claramente para a igreja de Corinto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês precisam conhecer a respeito deste assunto, né? Se não fosse importante, Paulo não teria exortado a igreja a prestar atenção, né, nesse assunto assim, de suma importância para a igreja, né? Perfeito, professor. E a gente percebe que a colocação de Paulo é que eles entendessem o que eles estavam experimentando. Exato. E entendessem qual é a finalidade, para que Deus, através do seu Espírito, concede dons à igreja. Então, é exatamente isso. Quer dizer, essa lição
tem esse propósito que Paulo gostaria que tivesse lá. Né? E a outra coisa, professor Heraldo, que o senhor já fez uma distinção muito clara e muito boa em lições passadas, é que aqui não se pode confundir os dons espirituais com os dons naturais que foram feitos na lição passada pelo professor Heraldo. E seria até bom se o senhor fizesse uma distinção de novo, professor, para trazer à tona novamente isso. Eu acho que a gente vai ter oportunidade dentro dessa lição, mas vamos colocar assim, né? Sim. Lembrando as lições passadas, nós vamos estar tratando disso lá no final, a Trindade, né, em ação, né, distribuindo dons. E nós lembramos na lição passada, ou lições passadas, que o Pai, ele é um entendimento teológico, né, disso, professor Nilson, que o Pai, ele dá dons, os chamados dons naturais. Para quem ele dá os dons naturais? Para todo ser humano. Todo ser humano que nasceu um ser humano, nasceu um bebê, esse bebê ele já vem dotado de dons naturais dados pelo pai. Ele só tem que descobrir qual é, professor, mas ele tem algum, né? Ele tem um dom natural, né? Você vai percebendo isso à medida que ele vai crescendo, se tornando menino, adolescente, jovem, né? Você vai percebendo a aptidão, né? Para alguma área, né? Para alguma profissão específica que aquela pessoa tem. Agora, esse dom natural dado pelo pai, independe se a pessoa é crente, se é salva, se não. É aquilo que eu falei também. Se a pessoa vai colocar isso à disposição da glória de Deus, né, a serviço de Deus, é uma outra questão, mas que tem um dom, tem. Os dons espirituais, os dons espirituais sim, são dados, claro, pelo Espírito Santo, e aí só quem passa a ter direito, professor, isso é apenas a igreja, né, está disponível para os salvos. Nós vimos na lição passada que ninguém foi batizado com o Espírito Santo sem antes ter se convertido. Isso ficou muito claro, né? E o terceiro é que a Bíblia fala sobre os chamados dons ministeriais, que são dados pelo Filho, que está lá em Efésios, né? Perfeito. No capítulo de número 4, né? E esses dons ministeriais já não são para toda a igreja, são dados a poucos dentro da igreja. Perfeito. Para uma liderança específica. Perfeito. Dentro de uma área específica, Perfeito. Né? Então é preciso colocar isso muito claro, didaticamente, para que haja esse entendimento. Perfeito, professor. E aí a gente já seguindo aqui na nossa lição, mostrando que esses dons, primeiro, aqui, que é o subtópico 2 aqui, o pneumáticos e o carisma, na verdade ele está apenas dando uma explicação daquilo que procede do Espírito Santo, essa capacitação desses dons que procede do Espírito Santo, né? E ele está mostrando aqui uma coisa que é muito interessante nós entendermos nesse tópico 2, apesar de não estar aqui tão claramente, mas a gente depreende dessa colocação, de que os dons, eles são do Espírito, eles não são do crente. Não são do crente. E aí, por causa disso, é que a gente precisa manter, como falando aqui no linguajar popular, não deixar a peteca cair, porque se ela cair, quer dizer, os dons, é como por exemplo, Saul e Davi. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, toda aquela graça que havia sobre Saul foi junto. Foi junto. Você está entendendo? Então, é isso que o crente precisa entender para não deixar a sua vida espiritual esfriar, porque os dons são do Espírito. Enquanto houver essa dinâmica do crente com o Espírito, os dons estão ok, né, professor? Perfeito. Mas se ele deixar, é provável também que esses dons vão caindo numa certa, como é que eu posso dizer, num arrefecimento, que é um esfriamento, e você já não consegue ver aquele dom com tanta frequência, justamente por causa disso. Então, a gente precisa atentar que os dons não são do crente, mas são do Espírito. Portanto, professor Heraldo, não é o crente que decide o que é que ele quer fazer com o seu dom. Exato, né? Na verdade, o pastor Ezequiel Soares aqui vai usar dois termos que Paulo usa, né? Sim. Para elucidar essa questão dos dons espirituais. Primeiro, pneumáticos, né? De respeito à qualificação de que se tratam de dons espirituais, né? Não são terrenos, não pertencem a nós não somos dono, como o professor Wilson colocou, não somos proprietários. São espirituais, né? Primeira coisa. Segundo, ele vai usar o termo que tem uma correlação com a palavra, no caso aqui, o professor Wilson tratando a respeito dos dons como sendo graça, né? Para nos lembrar, na verdade, que primeiro, esses dons não são nossos, como o professor Wilson colocou. Não é isso? São dons de cunho espiritual. Eles provêm do alto, provêm do céu, provêm de Deus. Essa é a fonte, né? E fundamentalmente de que, por serem dons,
se tratam de graça, e a graça é algo que nós não merecemos. Né? Deus simplesmente nos outorgou pela sua soberania, pela sua vontade, pela sua graça, como está colocado aqui, né? Ele disponibilizou para a igreja, né, professor Nilson? Parece que ele quer, professor Heraldo, lançar por terra aquela ideia de que Deus me deu um dom porque eu sou espiritual, porque eu sou... Sim, na verdade, então, o nosso comento está mostrando aqui que foi puramente a graça de Deus, que ninguém merece, mas ele, Deus, entende capacitar ou conceder um dom a determinado crente. E aí, professor Heraldo, lança por terra aquela ideia de que alguns possam se achar muito espirituais na igreja e o outro não é. E aí isso causa muitas vezes aquela ideia de um crente de primeira categoria e um de segunda categoria porque não tem aqueles dons. Não, exatamente. Não dá tempo de nós entrarmos muito em detalhe, mas exatamente. É isso exatamente que o professor Janice está resumindo aqui. Terceiro tópico, subtópico, o que são os dons espirituais, professor Nilson. E aí eu queria fazer uma citação inicial aqui, na teologia sistemática do Stanley Orton, né? Na página de número 470, ele faz uma menção interessante ao tratar sobre essa questão, porque ele vai dizer aqui, inclusive no subsídio teológico foi colocado aqui, sim, na lição, ele vai dizer assim: os dons são encarnacionais. Ele vai explicar dizendo assim: isto é, Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças. Consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele. O Espírito Santo, então, os capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas. O professor Nilson frisou muito bem isso. E, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. É muito interessante essa colocação do Stanley Orton, professor Nilson, porque, na verdade, vai estar alinhado com o versículo 7, quando Paulo, de certa forma, vai dizer que os dons espirituais, na verdade, são faculdades divinas operando na pessoa humana. É isso que Paulo está dizendo, de certa forma, lá. Perfeito, né? Perfeito. E quando nós consideramos essa colocação do Stanley Orton, claro, biblicamente de Paulo, nós não podemos discordar de que o conceito, digamos, da questão que seriam os dons espirituais em atividade, principalmente, seriam, na verdade, uma espécie de um processo divino humano, né? Porque entra a parte de Deus quando Ele concede os dons, quando Ele capacita, mas pode acontecer de crentes, professor Nilson, receberem dons, e a gente sabe disso, não é isso? Sim. E simplesmente estagnarem, né? Não agirem, não estarem a serviço do reino. Sim. É aquilo que o professor Nilson colocou, isso não é para exibicionismo, né? Não é para eu estar me vangloriando, não é para fazer eu diferente ou ser conceituado diferente, né? Diante da igreja, por eu ter recebido aquele dom. Não, é para serviço, é para algo útil. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, é para algo que traga utilidade para a obra, né, professor? Perfeito, professor Heraldo. E aí, nesse ponto, para a gente finalizar, professor Heraldo, que tem aqui a nossa declaração, que inclusive está na declaração das Assembleias de Deus, trazendo aqui um conceito sobre esses dons que o senhor já acabou de explicar, né, que são capacitações especiais, sobrenaturais, para diferenciar das naturais, né, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço na execução dos propósitos divinos no meio da igreja. Então, professor, o que a gente pode deduzir e entender é que os dons, primeiro, não sou eu que escolho, porque o senhor colocou na lição passada que o Espírito concede à igreja o que a igreja necessita e não o que ela quer. E a falta de oração por esse pedido que nós falamos na lição passada, né? Exatamente. Então, isso mostra que eu não posso dizer assim a Deus que eu quero determinar. Um dom específico, né? Na verdade, é Deus que sabe qual é a necessidade da igreja, porque Deus concede seus dons, professor Alex, que a gente demanda aqui, percebe aqui da explanação,
é que Deus concede os seus dons conforme a necessidade da igreja, não conforme a minha, porque os dons são para servir a igreja. Exatamente. Então, se a necessidade da igreja é aquela, Deus vai conceder aquele dom. Quer dizer, os dons não são algo como que na feira e eu escolho qual deles eu quero. Não é nada disso, né? Não é nada disso, exatamente isso. Perfeito. Então, aqui nós encerramos o tópico 1. Exato. Tópico 2 da lição. A função dos dons espirituais. E professor Heraldo, nós começamos esse tópico 2 aqui, logo discutindo aqui no subtópico 1, a lista dos dons, que é justamente a discussão sobre se Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, os dons que ele coloca aqui, que estão aqui na nossa leitura bíblica em classe, se são só esses, ou se há algum outro a mais. A gente percebe, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente também enxerga uma lista de dons lá em Romanos 12 e também outro que o senhor já falou lá em Efésios 4. Mas os dons que a gente pode classificar como os dons do Espírito, porque os dons de Efésios lá, eles muitas vezes chamaram de dons do Filho, porque são os dons ministeriais, né? Isso. E lá em Romanos, alguns chamam de dons do Pai. Do Pai, dons de operação, né? Dons de operação. Mas aqui estão os dons do Espírito, que é o nosso assunto. E aí, baseado nisso, fica a pergunta: são só esses 9 dons? Ou há mais dons que Paulo aqui não descreveu porque não era a questão na igreja de Corinto? É exatamente isso, né? Vamos tentar colocar rapidamente aqui. É claro que existem essas listas, né, que o professor você colocou, aqui mesmo dentro do contexto da lição, do versículo 8 ao 10, né? Sim. Lá no versículo 28 também tem uma lista, no 29 e 30 também. O professor já falou de Romanos 12, 6, 8 também é muito mencionado. E Efésios 4, 8 a 11, né? Também é mencionado. Mas o que eu acho interessante aqui é o que o próprio pastor Ezequiel Soares vai tratar no final do subtópico. Ele vai dizer aqui assim, né? Ele diz assim: em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, né? Essa explicação está, eu falo aqui, né, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então, nos parece exatamente essa a questão, porque outra coisa que reforça isso, o pastor Ezequiel também, de certa forma, ele toca nessa questão, reforçando que quando Paulo está tratando desses dons, ou dos chamados, que muitos limitam e fecham a questão dizendo que são apenas 9 dons, né? E nos parece que a Bíblia nos permite entender que existem outras além dos 9, né? E outras além do que provavelmente a gente vai ver 1 Pedro 4,10, talvez nos permitindo entender que existam outros, né, que nem na Bíblia estão registrados. Verdade. Por exemplo, né? Não estou afirmando, mas nos parece que o texto permite esse entendimento. E só fazendo um adendo, professor, nós devemos considerar que o Deus que opera esses dons, ele não é um Deus limitado. Não é um Deus limitado. Ele não pode contradizer a Bíblia, mas ele pode fazer coisas fora da Bíblia. Muito mais não é só o que está escrito na Bíblia que Deus pode fazer. É isso que a gente precisa entender. Aquilo Deus, que Paulo fala, né? Que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ou imaginamos, perfeitamente. Então, veja que Paulo, dentro da questão do contexto, há uma defesa, professor, isso que ele está, na verdade, tratando de um problema local, né? De uma igreja local e com problemas relacionados a esses dons. Esses dons estavam tendo problema lá, e é por isso que ele vai tratar desses dons especificamente e não de outros, né? E até por conta de que, como se trata de uma questão circunstancial, em que ele aproveita para estar ensinando, esclarecendo, né? O que são os dons, quais as funções dele, para que serve, né? Dentro de uma sociedade que é grega, né? Sim. E onde algumas coisas eram ensinadas e divergiam frontalmente com as escrituras, e Paulo precisava trazer esse entendimento. Então a proposta de Paulo ali é fazer esse esclarecimento, né, para fazer as correções no meio da igreja local. Sim, e não necessariamente estar ali, digamos assim, registrando um tratado específico sobre os dons, né? Sim, então, perfeito. Isso que a gente precisa entender. Perfeito. Então,
Fechando a questão aqui para nós, professor, fica assim a questão em aberto de nós entendermos que os dons eles são ilimitados, são múltiplos e possivelmente dons que não estão mencionados na Bíblia, né? Existam, né? E ainda nos nossos dias, como eu estou citando lá 1 Pedro 4,10, que é um caso de você estar fazendo um estudo mais específico sobre esse texto, né? Perfeito, professora. Seguindo aqui, professora, nós temos a nossa classificação teológica, que aqui o pastor Ezequiel Soares colocou a classificação que é mais conhecida, né, professora? É a mais didática, né? A mais pedagógica. E mais didática, exatamente. É a que mais a gente conhece nos nossos cursos básicos de teologia, Sim. Nos nossos cursos médios de teologia, até mesmo no curso superior de teologia, a gente tem esse desenho, né? E ele parece muito mais claro para nós. Não que a gente não entenda que existam outras formas, né, de apresentação. Sim. Mas essa parece que ela é mais limpa, né? Ela é mais enxuta, digamos assim, né? Perfeito. E aí nós temos aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Que são os dons de revelação. E aí nós temos os três: palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos, que são os dons de revelação. Uns chamam, professor Heraldo, de dons do saber, porque esses dons evidenciam a sabedoria de Deus, né? E aí nós temos depois os dons de poder, que aí evidencia o poder de Deus, e depois nós temos os dons de inspiração, que alguns chamam de elocução, outros chamam de dons do falar, que evidenciam a ideia de Deus falando a alguém, Deus falando à igreja, né? E aí nós temos dentro dos dons do poder a fé, os dons de curar e operações de maravilhas. É importante, pessoal, nós falarmos um pouquinho de cada um. Já nos dons de inspiração, nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Há um pouco de uma certa discussão sobre esses dons, até onde vai o alcance deles, e se um sobrepõe ao outro, né? Ou se um pode, em algum momento, meio que operar conjuntamente, exatamente. Então, tudo isso é possível, professor Heraldo. Por quê? Porque Deus é que sabe como agir no meio da sua igreja, de acordo com as circunstâncias, com a necessidade, porque o propósito de Deus é suprir a igreja, é ajudar a igreja naquilo que ela mais necessita. Então, se por exemplo, professor Heraldo, se há uma igreja que há muitos problemas, que precisa de muito aconselhamento, direção pastoral, né, um tratamento pastoral mais perto, a gente vai ver que a palavra de sabedoria vai se encaixar perfeitamente, né? Então, numa situação dessa, Deus não vai dar o dom de curar, porque a questão não é cura, a questão é os problemas que precisam ser resolvidos, né? E aí, citando um outro exemplo aqui, a gente percebe aqui, por exemplo, dons de variedades de línguas, né? Há quem pense, professor Aldo, que variedade de língua é interessante, como que Paulo coloca aqui, porque ele mostra que variedades dá a ideia de não só uma, mas uma variedade. E aí aqui está tanto a língua ininteligível, quanto aquela língua que alguém pode falar, um idioma que ele não aprendeu. Por isso a ideia de variedades de língua, né? E eu só queria acrescentar mais alguma coisa aqui, professor Aldo, sobre essas explicações dos dons. Não. Né? E aí, professor Aldo, depois nós temos aqui a classificação do Stanley M. Orta, que é uma classificação bem própria assembleiana, que já não é tão comum, mas o ponto 4 aqui é aqui o ápice do tópico 2, né? Que é para o que for útil. Então, veja que o Espírito considera a sua utilidade na igreja, aquilo que é a necessidade da igreja e não necessariamente o que a igreja ou o crente quer. Então, o crente não está a critério do crente escolher qual é o dom que ele deseja, que ele quer que Deus o conceda. Até porque, se os dons são concedidos pela graça de Deus, por graça de Deus, então tira todo o mérito de alguma exigência, de algum pedido nesse sentido. Mas Deus concede de acordo com o que a igreja tem necessidade e para o que for útil. Porque o propósito último de Deus é o quê? A edificação da igreja, né? E o cumprimento da sua missão na terra. Sem dúvida, né? O versículo 7, que é o que está sendo tratado aí dentro desse tópico,
diz claramente, né? Mas a manifestação do Espírito é dada, ele diz assim, a cada um, né? É interessante que como é que Deus ele nos trata na nossa individualidade, né? Perfeito. Então ele dá dons individualmente. Perfeito, né? perfeito. Aquilo que o professor Renan colocou, ele não dá dom conforme eu quero, com aquilo que eu acho que eu necessito, né? Deus não vai errar em nos dar o dom. Ele sabe o dom que nós na verdade, que a igreja precisa e através do qual eu posso ser um instrumento, né? Exatamente. Pelo qual eu vou abençoar, né? A igreja, né? Eu vou abençoar a igreja. E é interessante que aqui vai reforçar aquele entendimento que a gente sempre fala, usando a frase do pastor Jarvis Kennedy, né? Que ele diz assim: o nosso Deus não é Deus de coincidência, é Deus de propósito, né? Então, se ele dá a cada um dom, é para algo, e algo que ele claramente diz aqui, algo proveitoso, né? Quando ele fala para o que for útil, ele está falando, até porque a palavra útil tem a ver com utilidade, para aquilo que tem utilidade. Mas utilidade para quem? Para mim? Exatamente. Individualmente? Não, aquilo que o Luiz colocou, utilidade para a igreja, porque em linhas gerais esse para o que for útil está falando a respeito da edificação da igreja, ou seja, há um endereçamento, professor Nilson, claro aqui, de que esse dom ele é dado individualmente, mas o endereçamento é para a igreja, para a coletividade, para o bem coletivo e não para promoção pessoal. Uma promoção pessoal. E aí que vem a questão da indagação, até contextualizando, trazendo para os nossos dias contemporâneos, né? Professor Nilson, de lembrarmos que esses dons não nos são dados para uma espécie de exibicionismo, né? De um show pirotécnico, midiático, como infelizmente a gente sabe que muitas pessoas fazem, inclusive no nosso meio assembleiano, né? Sim. Queira ou não, essas coisas acontecem. Mas o dom, ele é dado, professor Nilson, para capacitar homens e mulheres, na verdade, para servirem melhor a Deus, né? Onde? Na sua igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Então, não há razão, considerando tudo que foi colocado aqui, professor Nilson, de, por exemplo, quando nós formos realizar um evento de grande ou pequena, média, na maioria grande envergadura na igreja, seja internamente ou do tipo cruzadas evangelísticas, externo, né? Externa para um público muito mais amplo, de nós estarmos focando o marketing, o merchandising, né? A publicidade em cima da pessoa. Sim. Porque o dom não é da pessoa, o poder não é da pessoa, né? E é interessante que se faz propaganda de homens poderosos, venha, traga, que você vai receber o homem de Deus, o homem... Eu acho que é desnecessário, né? Pois é, eu também penso isso. Você comunicar quem vem e dizer que é homem de Deus, é um servo de Deus também. Mas você passar a ideia de que ele vai fazer as coisas, aí é um pouco complicado. Quando ele chegar, as coisas vão ser diferentes, né? Um dia eu vi na publicação no Facebook de um pregador, ele estava num determinado local, numa região, talvez até por ingenuidade, não ter percebido a declaração que ele fez, uma declaração de certa forma, eu não sei se eu diria infeliz, mas fora de contexto. Dando a impressão assim, que agora o Espírito Santo estaria ali manifestando, aquela região presenciaria, né, a manifestação do poder, porque ele estaria lá. Chegado, né? Um absurdo, né? E é justamente o nosso comentarista, parece que ele já está pressupondo isso, professor Heraldo, que ele termina o tópico dizendo assim, muito cuidado, olha a palavra que ele usa. Sim, muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Quer dizer, aquela ideia do poderoso, não, ele deve entender que bom, que graça de Deus é ser usado. Ser um instrumento, né? Ser um instrumento de Deus. Mas ele não pode ignorar o fato de que aquilo é uma graça na vida dele. Não é porque ele é mais espiritual, não é porque Deus gostou mais dele do que do outro. Né? Muito pelo contrário, o que se recebe por graça
não há mérito de nada. Não, e é interessante, as pessoas na igreja criam, não que a Bíblia fala que tem que dar honra a quem merece honra. Reconhecer o servo de Deus, a serva de Deus, perfeito. Biblicamente a gente vê isso, né? Paulo foi, claro, em muitos momentos ele foi açoitado, mas quando ele encontrou crentes, como no caso de Lídia, por exemplo, né? Ele recomendou, muito bem recepcionado, né? O dom de hospitalidade de Lídia foi impressionante, não só de Lídia, mas de outros, né? Perfeito. Tem que ser honrado, sim. Agora a gente não pode está olhando para a figura, digamos, de um pregador que veio, pregou à noite, Deus usou, aí no outro dia, tipo como se estivessem deusando, né? aí faz coisas que não faria normalmente para um irmão, né? Esse é o perigo que eu vejo, assim, da embutida idolatria, né? Perfeito, professor. Para nós finalizarmos, então, nós precisamos entender que há esses dons que o apóstolo Paulo coloca aqui na nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, né? E que esses dons são melhor entendidos dentro dessa classificação de dom de revelação, dom de poder e dom de inspiração, que é uma classificação, como o professor Aldo acabou de dizer, mais didática, é fácil de apreender, de poder entender. Mas o ponto aqui é a questão da utilidade, que Deus dá para aquilo que for útil à igreja, e que a esse crente ou a essa crente que Deus concede esses dons, Ele não concede para que ele se autopromova, para que haja uma vanglória, e nem para que nós o admiremos além daquilo que seria natural fazer. Né? E aí ele termina dizendo aqui que somente a Deus toda a glória. Então é isso que quando nós vemos alguém sendo usado por Deus nos dons espirituais, a gente deve, antes de olhar para a pessoa, mas olhar para cima e entender que aquilo veio da parte de Deus. Amém, meus queridos? Então aqui nós ficamos com o tópico 2. Tópico 3 da lição. Os dons revelam a unidade na diversidade. Professor Heraldo, a gente percebe claramente que Paulo falando dos dons espirituais, e ele vai até o versículo 11, conforme aqui a nossa leitura bíblica em classe, mas a partir do versículo 12 ele vai falar da unidade da igreja. Então percebe-se que ele fala de uma diversidade dos dons, mas com o propósito de uma unidade. Porque se ele não tratasse dessa questão da unidade, alguém poderia dizer que Paulo está falando dos dons e cada um pegava o seu e ia para cada um para uma direção, né? E na verdade Paulo está dizendo que essa diversidade é para promover uma unidade. Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo, mas exatamente. Incrivelmente é o contrário. Mas incrivelmente é o contrário. E aí o nosso subtópico 1 vai falar justamente disso, dos diferentes dons. E ele começa falando aqui logo nos versículos de número 4, 5 e 6, que ele vai dizer, olha, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, ele está mostrando, olha, há uma diversidade, mas quem opera é só um Espírito. Ele vai dizer, há diversidade de ministérios, que é entendido que ele vai tratar isso lá em Efésios. Que já é referente aos dons ministeriais, né? Está referente aos dons ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor, no caso, é Jesus. Né? O Senhor, no caso, é Jesus, exatamente. E a diversidade de operações, ou seja, de serviços, do servir, da ação de Deus. E aí ele diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, você percebe que essa diversidade de dons, aqui parece que o nosso comentarista ele quis estender um pouco mais além só dos tratados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, professor. Parece que ele quis abranger um contexto maior dos dons, para mostrar como Deus é dinâmico, como Deus é multiforme, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Mas ele quer descambar na unidade. Mas por enquanto vamos aqui no subtópico 1 falar dessa questão dessa diversidade, professor. Não, exatamente, né? Essa questão da menção aí do 4, 5 e 6, cada versículo tratando um do Espírito Santo, outro do Filho e outro do Pai, para mostrar que a Trindade toda ela age, né? Sim, ela está em ação. Trindade, exatamente, em prol de quem? Da igreja. E logicamente, professor, que essa ação, né, dinâmica do Pai, do Filho, do Espírito Santo, cada um, digamos assim, quando o Espírito Santo, quando o Pai age, ele age, digamos, numa área X, né? Quando o Filho age, ele está usando aqui uma linguagem nossa, né? Quando o Filho age, ele age, digamos, numa área Y,
e quando o Espírito Santo age, ele age numa área Z, digamos assim, né? Ou seja, cada um age numa área. Então é natural que quando os três agem, né, haja essa multiplicidade de dons, porque cada um dá dons diferentes, né? A multiplicidade, mas a origem aqui, a fonte é a mesma, que tem a ver justamente com o subtópico 2, que vai falar da unidade daqui a pouco, né? Ou seja, a fonte matricial aqui, ela é a mesma, né? Ela é a mesma. Nós já falamos que essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, nós já tratamos lá na lição número 1, não é isso? Sim. Uma classificação didática. Didática, que é chamada ordem de personalidade, né? Então nós não podemos confundir essa questão como se se o Pai fosse mais, o Filho menos um pouco, o Espírito Santo menos ainda. Não, todos são da mesma essência, do mesmo poder, da mesma natureza, né? Perfeito. Então, essa variedade de dons, ela existe. Nós falamos ainda agora há pouco, citando 1 Pedro 4,10, né? Você pode ler lá com calma, fazer um estudo talvez até mais exegético, né? Mais exaustivo sobre esse texto, mas nos parece que lá, a gente tem falado sobre isso, que Pedro, ele trata tanto de dons que já existem, que Deus pode dar um melhoramento, que a gente chama de upgrade, né? Como Pedro possivelmente está falando de dons inéditos, né? Que nós falamos, que não estão nem registrados, por exemplo, na Bíblia, mas que Deus dá e distribui ainda nos nossos dias conforme o que? A necessidade da igreja. Porque os dons espirituais são capacitações espirituais para que nós exerçamos numa atividade também especial dentro da obra de Deus, né? E como a gente falou, parece um paradoxo. De repente nós estamos falando de diversidade de dons, né? Que se fosse no campo humano traria problemas seríssimos, né? Essa questão da diversidade ela seria sem dúvida nenhuma um problema sério, né? Mas aí a subtópico vai falar sobre essa unidade, professor Nilson. Vamos lá dentro dessa questão da unidade aí. Perfeito, professor Heraldo. Aí ele vai falando da unidade, porque o propósito de Deus não é que alguém proponha estar acima do outro porque recebeu determinado dom. E é justamente, talvez essa seja a grande questão em Corinto, talvez por isso a questão da divisão lá, por isso as intrigas lá, né? E aí Paulo teve que tratar disso. Ele diz, olha, vocês têm dons, eu quero que vocês entendam os dons, quero que vocês entendam para que Deus concedeu os dons. Exatamente. E que vocês entendam que, por último, Deus quer a unidade da igreja. Então, a gente automaticamente entende que não existe um dom mais importante do que o outro. Não existe, não existe exatamente isso, né? Então, veja, o Stanley Orton, professor Nilson, ele vai fazer uma citação certo, também interessante. Ele diz assim: a igreja deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve, né? E aí outra citação já do pastor Ezequiel Soares, na página 71 do livro de apoio, eu gostaria de estar lendo, não é tão longa, ele falando sobre essa questão da unidade, ele faz uma colocação interessante aqui. Ele diz assim, porque Paulo faz uso de uma metáfora, uma ilustração sobre o corpo, né? Perfeito. Ele diz assim: a ilustração do corpo humano com a igreja, nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, nos ensina também que precisamos um dos outros. Diferimos um dos outros, que cada um, né, é diferente mesmo, né? E precisamos cuidar um dos outros. Ele diz assim: isto aqui é igreja, né? É igreja, professor Nilson. A diversidade, ao mesmo tempo, unidade, né? Porque nós somos diferentes, mas é interessante como essa harmonia acontece, e só poderia acontecer por causa do papel, né? Do trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Do contrário, nós viveríamos tipo porco-espinho, né? Nos espinhando uns aos outros, né? Verdade. Mas não é assim que é a igreja verdadeira, né? E isso nos lembra, isso rapidamente colocando, mais ou menos como foi que a Bíblia foi escrita, né? Foram vários autores, tanto no Antigo como no Novo Testamento, cada um com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua personalidade, né? Perfeito. Dentro de um contexto histórico, né? E por mais de 1000 anos de história isso se processou, e de repente a gente encontra um livro, né?
que traz uma unidade indiscutível. Como é que foi isso, Isso né? é próprio do Deus a quem nós servimos, né? Deus que nós servimos. E aí, professora, está a responsabilidade da igreja de refletir essa unidade do Deus Trino. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles não discordam entre os outros. Discordam. E eles não estão divididos, de hipótese alguma, né? Então, isso é de suma importância. Nós entendemos que os dons, que é operado por esse Deus Trino, ele precisa trazer a unidade da igreja. E é por isso que Paulo estava dizendo aos irmãos de Coríntios que ele não queria que eles fossem ignorantes, mas que eles entendessem essas coisas. Entendessem exatamente a respeito dessas coisas. Professor Nilson, eu não sei se dá tempo da gente estar entrando, mas eu acho que dá um pouco, sim, né? Dá sim. Porque o versículo de número 11, né, que é o que está sendo usado aí como base, Paulo vai dizer assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Novamente a gente vai lembrar que aquilo que você já reforçou aqui várias vezes, né, hoje. Quem opera é o Espírito Santo, né? O poder não é nosso, é dele, né? Todas essas coisas repartindo particularmente, aquela questão que a gente falou, individualmente, como quer, que é a questão da soberania de Deus. É interessante porque quando a gente pega, por exemplo, dentro desse contexto, a gente vai ver, não dá tempo de nós lermos, mas você depois lê. O versículo 11, ele vai mostrar exatamente isso, que o Espírito Santo é ele quem distribui os dons, né? Quando você avança um pouco no capítulo, lá no versículo 18, você vai ver que Deus, ele é quem dispõe as pessoas, né? Dentro da igreja, ele é quem coloca, né? Veja que você não faz nada. É verdade. O Espírito Santo é quem dá, Deus é quem organiza, né? Deus lá no versículo 24, é ele quem coordena, e lá no versículo 28 você vai ver Deus estabelecendo. Então é interessante porque é aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Não há razão para estarmos exaltando homem algum, porque se alguém é usado na igreja, como de fato nós sabemos que são usados com qualquer espécie de dom, professor Nilson, né? Para que é? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A edificação da igreja é para a glória de Deus. E para servir os outros. Exatamente. A quem é usado, o que resta a quem é usado? O aprendizado, o amadurecimento, o crescimento espiritual. É isso que é reservado para nós. Não a glória é para Deus. A edificação para a igreja, para nós o aprendizado, professor Nilson. Perfeito. Eu penso assim. Com certeza, mas o seu pensamento está de acordo com o pensamento até paulino, porque é essa que é a ideia de Paulo quando nós lemos o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que a gente vai ler todo ele. Ele começa falando dos dons, mas para que ele não seja mal entendido como que falando de uma divisão, cada um tem o seu dom e faz o que quer. Não, é por isso que ele vai terminar falando da questão da unidade da igreja, que os dons é dado para servir. Então ele não é dado para autopromoção, ele não é dado para fazer o que eu quero, mas ele é dado a mim, ao crente, ao professor Heraldo, com o propósito de que a igreja seja beneficiada. Então Deus tem por último a coletividade e não necessariamente a individualidade. Essa questão que o professor estava colocando, né? É como se um dom fosse mais do que o outro. Não existe isso, né? Eu estava lendo um artigo uma vez numa revista, o título era uma pergunta retórica. Ele perguntava assim: o que é mais importante, os rins ou o nariz? Opa, pera lá, que história é essa? Você vai lendo o artigo, você vai entendendo a pergunta, né? Por que ele queria falar isso? Na verdade, ele estava falando a respeito justamente disso, dos dons. E quando ele falava do nariz, ele dizia mais ou menos assim: ó, o nariz, ele é visto, ele é protuberante. Então ele vai chegar lá no final e dizer que o mais importante são os rins e não o nariz. Mas por quê? Porque o nariz, essa peça aqui, ó, né, ela é visível, ela é protuberante, está aqui. Se eu perder isso aqui, por alguma razão, de repente por uma doença, eu precisei tirar, ou acidente, precisei tirar isso aqui, eu esteticamente fica feio, mas eu continuo respirando, porque está aqui, os orifícios estão aqui, eu continuo respirando. É feio, esteticamente não é bonito, mas eu continuo respirando. Não vou morrer por causa disso. Não vou morrer por causa disso. Agora, os rins não. Os rins, se você perder os dois, né, você perdeu a vida. Então, o que acontece? Os rins, diferentemente do nariz que ficam para fora, né, os rins ficam lá dentro. A menos que você seja feita uma cirurgia, você não consegue ver os seus rins. Eles estão lá dentro. Mas nem por isso eles deixam de ter a importância e a vitalidade para a igreja que ele tem. Perfeito. Entendeu? Para o corpo, no caso, trazendo para a igreja que ele tem. Então, nós estamos muito mal acostumados a supervalorizarmos os dons
como o nariz, os dons que aparecem, que são visíveis, que alguém fala em língua, profetiza, cura, são esses que são recebidos com aplauso na igreja. Mas há muitos dons, que irmãos, por exemplo, que têm dons como, vamos colocar aqui, o dom de socorro, o dom da hospitalidade, por exemplo, né? Que são fundamentais para o funcionamento do corpo de Cristo e que não são tão assim, vamos colocar entre aspas, aplaudidos na igreja, porque de repente não é um dom que alguém fala em língua, né? Profetiza, né? Então, isso precisa ser também colocado, professor Nilson. Perfeito, professor, para nós podermos entender. É justamente por causa disso que nós estamos estudando essa lição. Exato. Para nós entendermos bem, exatamente cumprirmos o propósito de Paulo, que nós não sejamos ignorantes com respeito aos dons espirituais, mas entendamos bem claramente a sua função, o seu papel, para que Deus nos concedeu, né? Para que ele seja glorificado em todos os aspectos. Amém, meus queridos? Desculpa, só, acho que não dá tempo, rapidamente. Dá tempo, sim. O pastor Ezequias, é claro que nós já vimos aqui que os dons são dados como capacitação, né, especial para a obra especial dentro para realizarmos algo especial dentro da obra de Deus. Eu acho interessante aqui na página 72, eu não vou ler todo, só vou mencionar, que ele usa uma metáfora, já que ele fala de edificação da igreja, ele está usando uma metáfora de um prédio, de um edifício, sim, de uma construção. E ele vai usar, digamos assim, uma metáfora sobre metáfora, né? Porque ele usa a metáfora do edifício e ao mesmo tempo ele usa a metáfora do andaime, porque ele diz assim: sim, quando você vai construir, né, um prédio, necessariamente você, claro, vai precisar de andaimes, né? Só que a partir do momento que o prédio, a construção está acabada, tiram-se os andaimes. Então ele diz assim: os dons espirituais aqui para a igreja na terra, eles são necessários porque a igreja está em construção. A igreja está em construção. Então eles são como uma espécie de andaime, eles são necessários para dar apoio à construção do edifício que é a igreja. Até porque sem ele não dá para construir. Não dá para construir. Você vai colocar algo lá em cima, né? Exatamente, mas a partir do momento que esse prédio seja devidamente construído, acabado, os andaimes são retirados. Ele faz uma analogia de que os dons não vão ser necessários no céu, porque no céu a igreja estará perfeita, plena, né? Mas enquanto ela estiver aqui, ela vai precisar dos andaimes, que são exatamente o que ele chama aqui, metaforicamente, dos dons espirituais. Por isso que nós estamos tratando nessa lição sobre a atualidade dos dons espirituais, né? Perfeito, professor Heraldo. E aí eu queria concluir a nossa lição, professor, lendo aqui o que o nosso comentarista deixou aqui para nós. Ele diz: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Nós já tratamos isso, o professor acabou de dar um exemplo nesse ponto. E aí ele continua dizendo: essa é uma verdade pentecostal. Eu até penso, professor Aldo, que não é uma verdade pentecostal, é uma verdade bíblica. Bíblica, né? É uma verdade bíblica. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Por quê? Porque a igreja de Cristo ela é uma só ao longo dos séculos, né? A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. É verdade que lá eles estão dentro de um contexto, e iniciando a trajetória da igreja, sim, mas a igreja que vai finalizar a sua trajetória também precisa da mesma capacitação, sim, de Deus para poder finalizar bem, né? E aí ele continua dizendo: hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural, da virtude do Espírito Santo. Eu gostei como ele finalizou, porque ele mostra, professor, que nós não somos capazes por nós mesmos. Nós precisamos dessa ajuda que o Espírito Santo coloca à nossa disposição. Exatamente isso. Então aqui nós finalizamos o nosso comentário da lição, convidando sempre você a se inscrever no nosso canal e a dar aí o seu like para que o vídeo ganhe publicidade e assim outros possam ser abençoados. Professor Heraldo. É isso aí, chegamos ao final de mais uma aula. Uma aula maravilhosa? Maravilhosa, né? De aprendizado, assim, é interessante porque não é só o preparo, né? Mas durante aqui o processo a gente vai sendo organizando, o Espírito Santo e Deus vai trazendo ideia, né? Organizando ideia, recuperando conceitos, ideias, ilustrações que a gente não tinha na hora, mas que acabam aparecendo, né? A gente vai aprendendo. Mas fica a dica aí do professor Janilson, né? Dê o seu like, não apenas o like, mas compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, divulgue esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.